Ó bendito e eterno Deus, nosso Pai Celestial, honra e glória sejam dados aos Senhores, Pai Santo, e a todo o poder celestial. Glória a esta, Pai, dada por todos nós, os seus filhos aqui desta terra, nesta Santa Igreja Apostólica, e espalhados por todo este mundo que te amam, Pai, mas também pelos anjos e santos do poder celestial, formando uma só família, a família de Deus na terra. Querido e santo irmão Aldo, bendita e santa avó Rosa, ó Virgem Mãe Maria Santíssima, honra e glória sejam dados aos senhores e a todo o poder celestial, porque sabemos que são perfeitos em obras, e estas obras nos alcançam aqui na terra. E nós, sendo a extensão do reino dos céus na terra, também queremos ser perfeitos nas nossas obras. Irmão Aldo, assim sendo então, aperfeiçoe nossa alma, aprimore nosso espírito, dando-nos santidade, comunhão perfeita com os céus, para que todos os feitos dos teus filhos na terra sejam aprovados por Deus e tenham a proteção celestial, bem como a aprovação celestial. Assim sendo, a respeito desta santa reunião, ao profeta Santo Irmão Aldo, pedimos a bênção do Senhor. Estamos totalmente entregues em tuas santas mãos, para que o Senhor possa fazer valer a tua santa vontade sobre a nossa. Ainda que nossas vontades e nossas intenções sejam as melhores possíveis, primaz, mas queremos que o Senhor tome a frente e nos dê uma mensagem, hinos e também um momento de união familiar com os teus filhos muito perfeito. Assim sendo, irmão Aldo, entregue está esta reunião em tuas santas mãos e declaro esta santa reunião então iniciada em teu santíssimo nome. Amém. Vamos cantar o primeiro hino de nosso inário, Igreja Forte. Amen.
quando canto no meu canto, ouço vozes que vêm do além, pois quando canto um canto santo, santos e anjos cantam também. Um louvor com fervor, com amor e com eterna gratidão. Ah, querida Santa Vó Rosa, reverência e adoração. Minha alma canta a esta santa, pois minha alma em seu amor descansa. Em sua paz, perfeita paz, paz que a minha alma satisfaz. Por isso eu canto, os anjos cantam e cantarei em toda a minha existência. A querida Santa Vó Rosa, adoração e reverência. Viva Santa
podemos fazer o que é preciso para levar muitas almas ao paraíso. Mas para isso se dar é preciso contribuir, para que muitos também possam sorrir. Nós vamos dividir nossa felicidade com aqueles que quiserem nos seguir. Prosperidade e felicidade são riquezas que temos entre nós.
Irmãos, em nome do nosso querido e santo irmão Aldo, agradeço a presença de cada um dos irmãos que estão aqui, que ele possa muito abençoar a todos, abençoar a sua saúde, a sua família, aqueles que pertencem aos senhores, que os irmãos querem bem, e que os irmãos possam levar até ele, se porventura não estão presentes nesta reunião, a respeito dela, o que aprenderam, o que ouviram, os hinos que os irmãos puderam ouvir, a mensagem que será proferida em breve, e levar coisas boas aos corações destes que não estão presentes. Aos senhores internautas também, em nome do nosso querido e santo irmão Aldo, agradeço muito a audição dos senhores, por estarem conectados hoje assistindo nossa reunião, que nosso santo irmão Aldo possa visitar aí o seu lar, o seu trabalho, onde o irmão ou a irmã estiverem, às vezes até numa viagem, ouvindo no celular, que o irmão Aldo esteja sempre ao seu lado, lhes dando muita paz, muita saúde, muita alegria, muita felicidade, e que possa lhes trazer momentos muito alegres, muito contentes, juntos aqui conosco. Agora nós vamos meditar na mensagem que consta desse boletim, que tem o seguinte título: A Lei do Amor, o grande mandamento do Senhor. Estimados irmãos, o amado apóstolo São Mateus deixou registrado os seguintes ensinamentos de Jesus, quando um fariseu, que era perito em lei, pôs à prova nosso Senhor Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento de Deus? Então Jesus respondeu: Ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e com toda a sua alma. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei dos santos profetas. Portanto, o amor é um mandamento da lei divina. Se você prescreve o amor, está falando da lei de Deus. Observem a grande e perfeita relação que Jesus fez entre o amor e a lei divina. Para Jesus, não existe amor sem obediência à lei. Mas ele diz mais do que isso. Jesus coloca a comunhão com Deus junto com a guarda e a prática dos mandamentos. Quando aceitamos, guardamos e observamos e praticamos os mandamentos, o Pai nos ama. E todo aquele que o Pai ama, Jesus também o ama.
Então, não pode permanecer no amor de Cristo sem obedecer e praticar os mandamentos e ensinamentos de Jesus, que são o Evangelho do Reino dos Céus. A lei de Deus é uma expressão da sua graça. A lei é o plano de Deus para o seu povo santificado desfrutar da comunhão com Ele. Não é errado aconselhar e orientar os outros à obediência. Vejam, o quanto a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos aconselharam a amarmos a doutrina e a disciplina da nossa igreja e a sermos verdadeiros e amorosos com os nossos irmãos. Hoje relembramos estas mensagens como regras de vida para todos os nossos irmãos. Pois, se realmente temos fé e se realmente cremos, a obediência vem junto. São João deixou registrado: amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus, e este conhece a Deus. O que anda em amor conhece a Deus. Esta é a lei do amor, este é o fundamento do reino dos céus. Existem duas alianças básicas, a do Antigo Testamento e a do Novo Testamento, ou seja, antes de Jesus e após o ministério do Divino Mestre. No Antigo Testamento, a aliança se estabelece nos 10 mandamentos. Já no Novo, a aliança se estabelece na lei do amor. Depois da vinda de nosso Senhor Jesus a esta terra, o qual cumpriu toda a lei e também os 10 mandamentos de seu Pai, nosso Deus nos deu um novo mandamento, desta vez, o amor. No Antigo Testamento, os mandamentos apontavam para o pecado, pois os homens criados por Deus, na pureza, abriram mão desta glória quando entraram em desobediência e passaram a viver sob a influência do pecado. Então Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, amando o homem sobremaneira, enviou seu próprio Filho Jesus para mudar a natureza do homem, trabalhando justamente na raiz do problema, o coração do homem. Amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer colocar a Deus em primeiro lugar da sua vida. Este mandamento conclama a todos os fiéis de Deus, fiéis filhos de Deus, a terem compromisso com Deus. Se não existir fé e compromisso com Deus, certamente podemos dizer que Deus não é importante para nós. O significado real de amar o próximo como si mesmo está justamente nesta expressão: faça aos outros da mesma forma que quer que faça com você. Se não quisermos ser maltratados, tratemos bem a todos. Se não queremos ser humilhados, não humilhemos o nosso próximo. Se queremos, ser consolados, quando estivermos tristes, console quem estiver triste também. E, se queremos ser perdoados, perdoemos a quem nos ofende, e assim por diante. Quando os mandamentos e a lei de Deus são os princípios que regem nossa vida, tudo o que fazemos deve se basear nisto. Deveríamos lutar para agirmos com o amor em tudo o que fazemos. O amor deveria ser a motivação principal em nossas vidas. O nosso amor deveria ser manifestado em nossas ações e realizações cotidianas. Se não for assim, como poderá o amor de Deus habitar em nós? A lei do amor resume tudo o que Deus espera de cada um de nós, os seus filhos. Ele não é difícil de entender, mas nem por isso deixa de ser exigente. Trata-se de um compromisso de obediência e submissão ao nosso eterno Criador, nosso Deus, nosso Pai. O amor humano é sentimental, mas o amor de Deus nos leva a entender que Ele fala de comportamentos, de ações, decisões e também não tem fim. Contudo, a maior manifestação do amor não é um mero compartilhar de coisas materiais, mas compartilhamento de nós mesmos, a serviço que prestamos aos outros, que é a nossa fé, que resulta em nossas obras. O próprio Jesus não tinha nada de material para partilhar, e com os seus discípulos, apenas o seu amor, sua sabedoria,
a sua vida que deu por eles, por nós, por amor a nós também, para que pudéssemos ter a vida e o amor para sempre. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo compartilharam o grande amor que possuíam em nossos benefícios, fazendo-nos participantes do reino dos céus, ainda na terra, como Igreja Apostólica, em sermos verdadeiros filhos de Deus. Amados, se Deus, Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos amaram e nos amam, devemos também amá-los e amarmos uns aos outros. Assim iremos cumprir e aceitar o que Jesus nos deixou. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Portanto, devemos cumprir as leis e os mandamentos de Deus em nossas vidas, e assim seremos seus filhos para todo sempre. Amém. Então, irmãos, esta é a mensagem que eu li para os irmãos, uma mensagem muito bonita, que fala a respeito do amor, uma mensagem que fala a respeito de como é a exigência de Deus para que nós sejamos verdadeiramente os seus filhos aqui nesta terra. Porque muitos, até mesmo no mundo e em outros lugares, em qualquer outra localidade, em qualquer lugar, inclusive não só físico, mas virtual, costumam dizer que Deus é amor, que ama, que esteja com Deus, fique com Deus, e isto ou aquilo. Mas eu quero dizer aos irmãos que Jesus mesmo, nosso Senhor, Ele disse que muitos diriam, Senhor, Senhor, muitos pregariam a respeito dEle, muitos diriam a respeito de Deus, mas Ele disse, a respeito destes eu não conheço, porque as suas obras não condizem o que Ele fala. Então Deus, nosso Pai, Jesus, através de Jesus e da Santa Avó Rosa e do nosso querido Santo Irmão Aldo, ensinam o quê? Exatamente como ser filho de Deus. Mas não só pensarmos que somos filhos, mas de fato sermos. E Deus nos considerar os seus filhos. Há uma grande diferença nisto. Porque falar de Deus e fazer qualquer coisa é a mesma coisa que para Deus não falar nada. Porque se uma pessoa, irmãos, até mesmo nem tem a faculdade de falar, ela pode ser no mundo e na vida como um mudo. Mas ela amar a Deus, os seus atos vão ser de amor. Então ela nem pode e nem precisaria falar que ama, ela simplesmente ama. E os seus atos vão dizer o quanto ela ama. E o amor se resume também em obras. Como eu posso amar sem obra alguma? Como eu posso falar que amo meu irmão se eu não faço nada em relação a ele? Se eu não dou nada de mim para ele? E aqui nessa mensagem inclusive fala que a maior doação não é nem a material, porque Jesus mesmo nada tinha para dar. O que Jesus tinha, irmãos? Senão uma perfeita comunhão e unidade entre Ele e Deus. Então essa doação que aqui se refere é a doação espiritual. É trazer aos homens o que eles realmente precisam. Trazer às pessoas o que de fato elas precisam. Porque, irmãos, eventualmente, lógico, se vemos uma pessoa passar por necessidade, por dificuldade, e sendo o nosso próximo, estando do nosso lado, como a Santa Avó disse, quem é o nosso próximo? Naquela reunião que tinha com os obreiros, ela disse, o nosso próximo é o que está de fato próximo de nós, nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos, os nossos pais. Então, tendo eles esta necessidade, é claro que vamos fazer. É natural que nós façamos a nossa parte. Mas, se buscarmos fazer somente o material, vamos ter que fazer até o último dia da nossa vida e o problema daquela outra pessoa ainda não se resolverá, porque na nossa ausência ela continuará com fome e sede, continuará carecendo de coisas materiais. Então, o que nós temos que fazer? É procurar, irmãos, dar o que de fato resolve o problema. É um bom exemplo, é uma vida extremamente santificada, extremamente honrada, porque com esta vida, irmãos, a Santa Avó pode nos usar verdadeiramente. Nós somos como que o braço dela nesta terra. Somos a ação de Deus. Somos de fato a pessoa de Deus, não só uma, mas a junção de todos nós, formaremos um só corpo. E este corpo é o corpo de Deus, é o corpo de nosso Senhor Jesus. Então isto que nossa igreja precisa.
E para isso Deus nos enviou este santo profeta, irmãos. Para isto, Deus, nosso Pai, e através de Jesus foi feita a promessa, mas Deus, nosso Pai, enviou o santo irmão Aldo, para nos mostrar como amar, nos mostrar como perdoar, nos mostrar como devemos ser. E vejam, irmãos, que até em alguns boletins do nosso querido santo irmão Aldo, em mais do que uma vez, ele disse com muita clareza, inclusive com muitos detalhes, que a partir da Santa Avó Rosa ser coroada nos céus e nosso querido santo irmão Aldo iniciar o seu ministério, o mundo começou a conhecer o Consolador. Por quê, irmãos? Porque ele fez sua parte, nosso irmão Aldo fez sua parte, e não se cansou de falar da Santa Avó Rosa, um instante sequer. É isto que o mundo precisa, irmãos. É isto que o mundo precisa. Ouvir falar de Deus, mas não um Deus antigo, lá do passado, um Deus do hoje, do presente. Quem é, irmãos, este Deus presente? É nosso santo irmão Aldo. E também, continuador da obra da Santa Avó Rosa. Se nós não falarmos, quem falará? Isto que resolve o problema, irmãos. Não é simplesmente, como diz na mensagem, com algo material. É claro que disse para os irmãos, e volto a falar para que não interpretem mal. Se alguém precisa, não há por que negarmos, só porque eu estou a trabalho espiritual. Também não. Mas o maior desejo do Filho de Deus tem que ser o espiritual. E isso se dá com obras, até mesmo no jeito de andar, no jeito de vestir, no jeito de falar, no jeito de trabalhar. Com isso nós vamos pregando às multidões, nós vamos falando aos corações, nós vamos anunciando o Consolador. Nós não podemos cansar jamais de falar do nosso santo irmão Aldo. Jamais, irmãos. Inclusive fiz questão de mostrar para os irmãos no ano de 2005, 2006, no início de julho, já falávamos do nosso santo irmão Aldo em nossas mensagens a respeito do seu aniversário. Era julho inteirinho falando dele, agosto inteirinho falando dele, até que chegasse no dia 31 de agosto, o povo já estava preparado, seja com hinos como com mensagens, para falar deste profeta. É esta a única e maior diferença que esta igreja tem neste mundo. E sem ela, não poderíamos ser a igreja da verdade. Porque nós temos o cumprimento das profecias de nosso Senhor Jesus. O Consolador e o profeta Santo Irmão Aldo. É isto que o mundo quer saber, irmãos. Quem é aquele Consolador que Jesus prometeu? Porque isso transforma a vida de fato. Porque como disse aos irmãos, se nós nos ativermos somente às coisas materiais, a tapar o frio, a tapar a fome, nós vamos fazer isso até que tenhamos vida no corpo. E depois que formos, continuará aquela necessidade existindo. Enquanto que se nós levarmos a fé, a esperança, o amor, o exemplo, a santidade, aquela pessoa será como que Jesus disse, jamais terá sede, jamais terá fome. De maneira que cumprirá também nessas pessoas que ouvem falar, que veem o nosso exemplo, que ouvem as nossas mensagens, ou ela se sentirá como aquela senhora que conversando com Jesus, ele disse, se tu soubesse quem te pedes água, então tu me pedirias água, porque a água que eu tenho para dar, você jamais terá sede. É isto, irmãos, este é o segredo que a humanidade precisa conhecer. E somente este povo, somente esta igreja, somente cada um de nós que estamos aqui, temos neste mundo atualmente a capacidade de falar do nosso santo irmão Aldo e da nossa Santa Avó Rosa. Somente este povo tem a capacidade de falar deles, porque nós conhecemos. Não podemos pensar nós que o mundo por si só tratará de conhecer a Santa Avó. É claro que ela não perderá nenhum
que vive no mundo sequer. Se for pessoa boa, com um bom coração, uma pessoa humilde, que às vezes já conhece Jesus, já conhece a Virgem Maria Santíssima, se dedica pelo próximo, à caridade, ao amor, esses ela não perderá jamais. Mas ela quer salvar, irmãos, aqueles que Jesus disse, estão aflitos, estão cansados, estão oprimidos. A estes chamai e vinde a mim. É estes que nós temos, irmãos, então, que chamar. E como nós chamamos, irmãos? Não é com alto-falante na rua, não. Não é com coisas em lugares públicos, não. Jesus, ele disse para a Santa Avó, pessoalmente, e depois nosso irmão Aldo também retificou essa palavra. Ele disse, Jesus falou, a minha igreja não deve ser ofertada, ela tem que ser procurada. Porque alguns irmãos, há uns anos atrás, queriam fazer um trabalho de divulgação com panfletos, de casa em casa. Ele disse, não, isto não. A minha igreja não tem que ser ofertada, ela tem que ser procurada. E depois o irmão Aldo, ele disse mais para frente, quem tem sede deve vir à fonte. Agora, irmãos, quem é esta fonte? Então vamos meditar agora, entrando propriamente dita, na parte prática do assunto. Quem é esta fonte, irmãos? Esta fonte somos cada um de nós. Nós somos esta fonte. É claro que a junção de todos forma uma única fonte, verdadeira, possante, que jamais extinguirá sua água. Mas é cada um dos seus filhos esta fonte. Onde, irmãos? Lá no seu trabalho, lá na sua vida em particular, lá na sua casa, lá na escola. É nestes lugares que serão as fontes. E tem que ser uma fonte pura, irmãos, uma água cristalina. E como vamos ser esta fonte, irmãos? Não só vivendo a igreja, o que a igreja ensina, mas acreditando mesmo de todo o seu coração que o que esta igreja ensina é a verdade do reino dos céus. E colocando em prática na sua vida. É o que diz também neste boletim. Não adianta nada falarmos que amamos, não adianta nada falarmos que cremos se nós não praticamos. Então imagine, agora entrando um pouquinho mais na parte prática, porque às vezes, falando só em doutrina, até mesmo um jovem, uma moça, um moço pode pensar, mas o pastor está falando de forma subjetiva, mas não dá um exemplo prático para eu saber o que eu tenho que fazer mesmo. Então eu vou lhes auxiliar nesse sentido, especialmente aos meninos, às meninas, os jovens, em relação a este assunto. Do que adianta estar lá uma roda de colegas, falando de um futebol, falando de uma novela, falando de um filme, e você falar junto? Que fonte é esta que jorra a água que o mundo jorra? Que fonte de água é esta? Cristalina não é. Ah, mas eu sou apostólico, mas naquela hora não foi. Naquele instante não foi. Porque participou das mesmas coisas do mundo. Nós não somos do mundo, irmãos. O amor de Deus é superior ao amor carnal. Está aqui nesta mensagem. O amor dos homens é diferente, ele é material. É um amor preso às coisas do mundo. Porque uma pessoa pode sim amar o futebol, irmãos. Uma pessoa pode sim amar um filme, uma novela, pode amar sim. A prova desse amor tal é que fazem camisetas, canecas, almofadas, livros. É a prova de amor. Está provando que ama o quê? As coisas materiais. É um amor, mas é um amor material. Então, se eu participo igual estas pessoas, que amor sincero eu tenho? Que amor de fonte de água da vida eu possuo? Então eu tenho, irmãos, que fazer a minha parte de filho de Deus, não aqui dentro da igreja, só tocando, cantando, estando assistindo às reuniões, mas especialmente no mundo, porque aí vai despertar o interesse das outras pessoas, não talvez estes que são seus colegas hoje, mas aqueles que estão à procura de um caminho, em encontrar alguém que se destaque como este caminho. E ela pode, então, a Santa Avó, como disse aos irmãos no início dessa mensagem, os apostólicos fiéis são como um braço da Santa Avó, são a ação dela na terra. E então eles poderão perguntar, por que você é diferente? Um ou outro vai te observar, irmãos. Não pense que todos vão te observar, não, porque a maioria está no caminho largo, esta que é a verdade. E no caminho largo tem mais pessoas, é claro. Então, o seu esforço, às vezes, é trabalhar 10 anos para salvar uma pessoa.
que ela vai te observar, ela vai acompanhar o seu dia a dia, ela vai ver que em nenhum momento você falha, nenhum instante o Senhor, a senhora falha. Então ela pode sentir firmeza em ti. E num momento da vida, como disse na mensagem da coleta, aquela semente tem um prazo para dar frutos. No momento da vida ela vai perguntar, aquela semente vai dar frutos e ela vai se inteirar. Que igreja você é? Por que você é diferente? Ele vai se perguntar, o que ele tem que eu não tenho? O que essa pessoa possui que eu ainda não possuo? Então ele vai ver como o irmão enfrenta uma doença, como o irmão enfrenta uma falta de emprego, como o irmão enfrenta uma instabilidade, como o irmão enfrenta as coisas da vida e nunca perde a paz, tem sempre este amor de Deus. Quando uma pessoa vai falar muitas coisas, ele observa que o Senhor, a senhora tem uma palavra amorosa, uma palavra amiga, e mesmo que tenha um turbilhão de coisas, mas a pessoa não se desespera. O que esta pessoa está sendo no mundo, irmãos? Uma luz, uma fonte a jorrar da água da vida. Então isto vai despertando, vai colocando no coração dos que te observam, que ali há algo diferente. Mas irmãos, não são todos que vão ver isto. E é isso que às vezes desestimula alguns a continuar na prática do bem. É que às vezes as pessoas fazem bem uma semana, faz bem 2 semanas, faz bem 3 semanas e aparentemente não colheu fruto algum. E ela começa a se desanimar com o passar do tempo. Ah, mas eu faço e não tenho resultado nenhum. Eu faço e ainda não consigo o que eu quero. Eu fico na igreja, faço tudo e ainda não consigo o que eu quero. Mas irmãos, a pessoa tem um tempo para dar fruto. E às vezes, faltava só mais um pouquinho para aquela pessoa ser apostólica, no observar como sua pessoa é. E se naquele momento o Senhor, a senhora cair, cai ela junto. Então o amor de Deus não pôde tocar naquele coração. Não pôde chegar, ele estava quase, mas ele não completou. Então nós não podemos desanimar na fé, irmãos. Nós não podemos desanimar na vontade de servir a Deus, de divulgar o irmão Aldo. E o irmão Aldo, irmãos, é divulgado, como disse os irmãos, não com tambores, com placas, com avisos sonoros nas ruas, não. É divulgado na nossa vida, com o nosso exemplo, com nossa maneira de ser. Por que esta moça é tão disciplinada? Por que essa moça se veste tão bem? Por que nunca encontro ela falando dos outros? Nunca encontro ela lastimando? Nunca encontro ela reclamando? Porque às vezes, seja frio, seja calor, ela está sempre com esse tipo de roupa. É uma fonte, irmãos. É uma fonte, mas não é para todos. Sabem para quem que é esta fonte? Para aqueles que Jesus disse, existem muitas ovelhas que estão espalhadas, convém que eu vá para agrupá-las, porque elas sabem quem sou, elas sabem a minha voz. E quando ouvir eu falar, elas saberão que sou eu. É esta que Jesus está procurando. Esta pessoa, esta ovelha, e às vezes ela está longe ou perto, nós não sabemos, mas é aquela, não é todo mundo. Jesus não quer salvar, querer salvar, bem verdade, Ele quer, mas Ele não vai salvar todo mundo, porque nem todos praticam as mesmas coisas. Então Ele está procurando, está mirando, está vasculhando, está procurando aqueles que são seus, que são ovelhas, que conhecem a voz de Jesus. Agora, então se a pessoa faz as mesmas coisas que o mundo faz, que voz de Jesus a outra vai escutar? Ela não vai escutar a voz de Jesus nenhuma. Ela vai ver que é igual, mas poderia ser diferente, porque instrução e conhecimento aquela alma tem. Mas ainda não aplica. Agora, nós somos uma igreja, irmãos, de oportunidades. Nós somos uma igreja que dá chances. Esta mensagem, irmãos, é uma chance incrível que temos hoje de resolver os nossos problemas, de acabar com as nossas dúvidas, de eliminar do nosso coração o que não fazemos de bom. É uma chance, esta igreja é a igreja de oportunidades. A porta está aberta, irmãos, para melhorarmos. Às vezes eu não amo como precisa, eu vou avaliar o meu coração, como está o meu amor. Como eu estou amando? Eu estou amando mais o mundo, as coisas materiais, ou estou amando a Deus de verdade? Então, se eu não estou amando a Deus, eu vou me ajoelhar, vou pedir ao irmão Aldo, vou pedir à Santa Avó Rosa que me dê amor de verdade. Um amor que eu possa amar e poder ser olhado por Deus, observado, um amor que Deus observe.
Não um amor por coisas materiais, mas um amor de verdade pelas coisas de Deus. Se tem lá uma roupa que não está muito boa, porque aqui diz muito sobre a disciplina. Inclusive, vou ler aos irmãos novamente. Não é errado aconselhar, pelo contrário, é muito correto. Errado estaria se viéssemos ouvir um profeta e nada ele falaria de correção. Então significa que como vive na terra é também o certo para viver no céu. E não, nosso irmão Aldo, exatamente conhecedor profundo do reino dos céus, precisou vir à terra falar conosco para nos alinhar, nos moldar, nos corrigir, para então estarmos aptos para entrar nos céus. Então é isso, não é errado aconselhar, pelo contrário, é muito correto. É normal que um profeta aconselhe, é normal que uma igreja santa e verdadeira queira o bem dos seus adeptos, que queira que aqueles irmãos agregados entrem de fato nos céus, corrija a postura dos irmãos. Então isso é muito justo, é isso que Jesus veio fazer também. E prometeu que o Consolador viria e explicaria inclusive coisas que ele queria falar e não podia à época. Então para isso que foi prometido o Consolador. Para isso que veio também nosso querido e santo irmão Aldo. E também não nos moldou de um dia para a noite, irmãos. Foram 44 anos de trabalho dele, mais 16 anos da Santa Avó Rosa. Foi um trabalho intenso. Inclusive, lendo alguns boletins antigos, da época que nosso santo irmão Aldo editava, ele dizia. E é muito nítido, irmãos, essa transformação que ele pôde dar à igreja. Alguns anos atrás ele falava, a maneira como ele falava, nós percebíamos como era diferente. Ele dizia, irmãos, a igreja ainda tem muito para aprender. E naquele ano de 2013, especialmente no dia 26 de dezembro do ano de 2013, ele disse, a partir de agora, a igreja está preparada, ou seja, ela já alcançou o que tinha que alcançar. Ela já conseguiu estar pronta, como se ele dissesse, eu terminei a minha missão. Eu finalizei a minha parte, agora é com os senhores. E ele disse, está preparada para seguir avante, porque já vem demonstrando isso nos últimos anos. São as palavras literais do nosso santo irmão Aldo. Então quer dizer, nós já alcançamos esta plenitude diante de Deus, mas preciso seguir, é preciso dar continuidade. E como fazemos isto, irmãos? Guardando, conservando e lutando mesmo para manter o que Ele deixou para nós. Não modificando em nada, absolutamente em nada. Simplesmente conservando, fazendo a nossa parte, ouvindo as mensagens, colocando em prática. Se alguma coisa não está tão adequada, como disse aos irmãos, ajoelhar, pedir, irmão Aldo, eu percebi nesta reunião, na reunião passada, ou na reunião que vem, não importa, mas na reunião que o irmão percebeu, eu percebi que alguma coisa está faltando em mim. Eu percebi mesmo que eu tenho um amor, mas não é o amor de Deus, não. É um amor preso às coisas da terra. Eu quero ter o amor de Deus, o Senhor me ajuda. Santa Avó Rosa, a senhora me ajuda a melhorar? Eu quero melhorar a minha vida. Eu quero ser mais participativo nos ensaios, na apresentação. Eu quero ser mais frequente às reuniões. Eu quero, irmão Aldo, ajudar o senhor no ministério de diácono, de diaconisa. Eu quero ser um membro dedicado, chegar na igreja e cumprir as minhas tarefas, e em casa fazer tudo certinho. É preciso nós fazermos estas análises e verificação de como estamos. Para melhorar, porque senão, irmãos, do que adianta virmos para a igreja, semana após semana, se modificação alguma há em nós? Então nós temos que fazer valer o ministério do nosso santo irmão Aldo em nossa vida. Se tem alguma coisa lá em casa que eu ouvi, que não pode, é proibido, às vezes já até sabia, mas reafirmou, eu vou jogar fora, eu vou eliminar. Se eu ouço alguma coisa que não é boa, vou parar de ouvir. Se eu assisto uma coisa que não é boa, vou parar de assistir. Chega! Eu quero ser esta fonte verdadeira. Eu quero ser de verdade do reino dos céus. Eu quero ser de verdade do irmão Aldo. Eu quero ser da Santa Avó Rosa. Eu quero ser esta fonte que Ele possa me usar no mundo. E, irmãos, os irmãos vão ver como é bom ser desta igreja, de verdade. Como é bom ser útil para Deus. Como é bom ser útil para a Santa Avó Rosa. Como é bom ser útil para o nosso santo irmão Aldo. Irmãos, coisas maravilhosas acontecem na vida dos fiéis apostólicos. É que nem sempre as pessoas ficam contando, falando, porque guardam para si. Mas coisas lindas nosso irmão Aldo tem a oportunidade de nos falar, de nos mostrar.
E Ele vai fazendo isso para quê? Para nos incentivar a continuar firme neste santo caminho. Porque inimigo está solto por aí, inimigos, né? E eles, como disse Jesus, serão como falsos profetas, enganando um, enganando o outro, e se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então quem são estes irmãos? São aqueles que às vezes falam, não, mas pode fazer isso sim. A igreja ensina que não, mas hoje em dia pode. O que é isso, irmãos? É um falso profeta. Ele está profetizando que o que a igreja ensinou não é verdade. Se o irmão Aldo diz que é e aquele diz que não é, o irmão Aldo é um profeta verdadeiro, aquele é o que é então? É um falso profeta. Ah, mas ele falou só de um livro que eu posso ler. Sim, mas naquele instante ele está sendo um profeta falso. Ele está falando que aquele livro é bom, mas às vezes não é. Fala de coisas que não são boas. Fala de espíritos, fala de coisas que a terra produz. Então ele é verdadeiro? Se o irmão Aldo já diz a respeito disso, das literaturas, das coisas que não são boas, ele então é verdadeiro? Não é. Então tome cuidado enquanto há tempo, porque talvez ele está tentando te confundir. E se deixar-se confundir, não serão os escolhidos. É o que disse Jesus. Se possível fosse, até os escolhidos enganariam. Então nós temos que pedir ao irmão Aldo esse discernimento claro, específico. Irmão Aldo, eu quero ver o que eu estou errando. Me mostre. Eu quero aprender mais do Senhor. Me dê sabedoria. Me dê entendimento. Eu ouvi na mensagem falando do amor. Eu quero ter este amor que o Senhor ensinou, não o amor do mundo. E Ele vai mostrar, irmãos. Ele mostra. O irmão Aldo nunca soltou a mão de ninguém, irmãos. Nunca abandonou ninguém. Nunca. Ele está sempre ajudando, do ladinho de todos os apostólicos fiéis, do ladinho. Mas nós temos que pedir, temos que procurar. Ainda ouvindo uma mensagem da nossa irmã missionária Odete, ela falando a respeito deste pedido que temos que fazer para o nosso santo irmão Aldo. Por isso que eu ensinei os irmãos, mostrei, orientei, aconselhei para que os irmãos peçam mesmo para ele. Porque Ele está sempre do nosso lado, mas Ele depende do nosso pedido. Ela até contou um exemplo de uma irmã que sofreu bastante com a saúde e tudo mais. E ao falar com o irmão Aldo, ele disse, mas ela não me pediu nada. Ela não me pediu nada. Estava do lado dela. Ela não me pediu nada. Então é assim, irmãos, vamos pedir para o nosso irmão Aldo. Não pense que ele se cansará de nós, não. Ah, mas eu pedi uma vez, duas, num dia, no outro. Não, não se cansa de nós. Deus não se cansa de nós, irmãos. Passou 2000 anos que Ele enviou Jesus, Ele não se cansou de nós, enviou o Consolador de novo. O outro Consolador. Enviou em seguida, sem interrupção, um profeta para estar conosco. Ele não se cansou de nós, irmãos. Não é hoje que se cansará do seu povo. Então peçam mesmo, irmãos. Peçam para nosso Senhor Deus, peçam para Jesus, para Santa Avó Rosa. Se não souber pedir, peça para Ele como pedir. Irmão Aldo, eu não sei nem pedir o que eu preciso. O Senhor me mostra o que eu tenho que pedir? Ele vai mostrar, irmãos. Porque Jesus inclusive diz, tudo que pedir vos será feito, vos será dado. Então peçam. Está com problema, uma dificuldade de entender. Às vezes achou que a mensagem... Ah, mas por que falou do amor? Por que falou disso? Peça, irmão Aldo, por que falou disto? Pede para Ele. Ele vai te dar sabedoria para entender. Às vezes não é a sua pessoa que está precisando dela, mas às vezes é um vizinho de banco, é uma pessoa lá, não sei de onde, de uma congregação, que está precisando dessa mensagem. Então, Ele vai dando sabedoria. Ele vai dando entendimento, vai dando fé, confiança para todos nós. E não se canse de falar do nosso santo irmão Aldo. E lembre, que a maior fala que podemos falar dele é com nossa própria vida. Nosso porte, nossa palavra, nossa maneira de entrar e sair, como a Santa Avó Rosa sempre nos dizia. E também nós não podemos esquecer, inclusive lembro aos irmãos, uma palavra que tem no boletim do nosso santo irmão Aldo, muito bonita. E queria mostrar para os irmãos como que é o cuidado da Santa Avó, do nosso irmão Aldo, para conosco. Naquele boletim, no ano de 2005, inclusive,
No dia 7 de julho, o irmão Aldo já começava a preparar e mandando mensagens sobre o ministério dele. Para o dia 31 de agosto mesmo, ele já disse: a Santa Avó já marcou a festa de aniversário do nosso santo irmão Aldo. Veja quem que cuida de nós. É a Santa Avó. É o nosso querido santo irmão Aldo. Mas ele disse: a Santa Avó já marcou a festa do aniversário do nosso santo irmão Aldo. Então vamos pedir para ela: Santa Avó Rosa, quanto antes, marque de novo as nossas festas. Quem sabe a festa de dezembro, quem sabe no próximo ano, primeira oportunidade que tivermos, vamos marcar a festa de novo. Peçam para ela. Isto é muito bom, irmãos, esta proximidade com a Santa Avó. Não pensem que ela, inclusive numa das mensagens, nosso irmão Aldo diz: a Santa Avó não pode ser visita na sua casa. Ela tem que ser constante no nosso lar. Ela tem que, como que, morar conosco. Não pode simplesmente só nos visitar. Porque se isso acontece, porque em alguma hora nós não estamos recebendo a visita dela. Ela não está lá conosco. Pelo contrário, ela tem que ser moradora conosco, estar conosco o tempo todo. O irmão Aldo também, viver conosco. E nossos atos sejam sempre aprovados por ele. Então, irmãos, peçam sabedoria, peçam muita certeza para que os irmãos possam compreender de fato a mensagem apostólica e possam ajudar. E os irmãos também tragam uma outra mensagem, só para finalizar a nossa mensagem principal, a respeito do cuidado, do zelo do irmão Aldo. Ele disse, isso está no boletim de 2006 já, se a Santa Avó Rosa vai no hospital visitar um doente, o irmão Aldo vai junto, ele vai com ela. E ele disse, se vai numa casa, ele vai lá para curar, às vezes para preparar uma alma para levar para os céus. E também ele abençoa quando faz a fila. Isso é uma mensagem do nosso boletim. Nosso irmão Aldo, ele vai visitar nossas casas, nossos lares. E, se possível for, ele faz morada lá conosco. Então permita, irmãos, que a Santa Avó, irmão Aldo, esteja sempre no seu lar. Não tenha medo de nada neste mundo, de preocupações, não. Pelo contrário, cabeça erguida, levantada, vencendo as lutas de frente, com muito amor no seu coração, até o dia em que simplesmente o irmão cumpre sua missão na terra, vai passar a cumprir nos céus, mas sem interrupção também. De um dia para o outro, estar morando na glória celestial. Amém. Que o irmão Aldo da Santa Avó abençoe a todos os irmãos, dando-lhes muito entendimento, sabedoria, para compreender esta mensagem. Agora nós vamos ouvir um hino, pelo coral também, para encerrar nossa reunião. Tem o título, Este Povo em Ti Confia. Irmãos, é um hino muito bonito que fala do nosso querido e santo irmão Aldo. Amen.
Amém. E é verdade, irmãos, este povo em ti confia. Confia no nosso querido e santo irmão Aldo de todo o coração. Inclusive no boletim de 17 de agosto de 2006 ele disse: eu sei que os irmãos me amam e creem em mim. E quero lhes agradecer pela vossa demonstração de afeto, amor e carinho. Entretanto, com o mesmo amor que possui por minha pessoa, quero que amem também a minha igreja e me ajude a levá-la ao mundo. Há muitos corações que precisam dela. Então, irmãos, com este ânimo, cantando, louvando, vamos divulgar a nossa amada Igreja Apostólica. Convido os irmãos que estão sentados, por gentileza, que se coloquem em pé. Nós vamos então orar, encerrando nossa santa reunião. Ó profeta e santo irmão Aldo, honra, louvor e glória sejam dados ao Senhor. Irmão Aldo bendito, é com grande amor em nosso coração que expressamos a Ti reconhecimento, porque és o nosso grande profeta, nosso amado profeta, belo, formoso, precioso, mãos fortes, poderosas, que quando estendida a nós, nos transmitia paz, bênção, as curas para as pessoas que precisavam, abria os caminhos para passarmos. E este mesmo pastor, este mesmo profeta que é o Senhor, está aqui conosco, está ouvindo nossas preces, os nossos clamores, os nossos pedidos. Querido e santo irmão Aldo, olhe por esta igreja, derrame bênçãos preciosas sobre os teus filhos, do irmão à irmã mais pequenino em idade que estiver aqui em nosso meio, até o senhor e a senhora de maior idade que estiver entre nós. Irmão Aldo bendito, receba o nosso carinho, o nosso amor, o nosso afeto, reconhecidos que o Senhor é o grande e maior profeta, o último profeta, nosso santo pastor que Jesus prometeu, o supremo pastor, que cuidaria deste rebanho, prepararia as ovelhas, organizaria esta igreja para ser apresentada ao mundo. Como o Senhor apresentou a Santa Avó a nós, irmão Aldo, nos dê força para apresentar o Senhor a esta humanidade, mostrar que esta igreja possui o grande e poderoso profeta. Inclusive amanhã, damos início a um mês lindo do nosso calendário, o mês de nascimento do Senhor, 31 de agosto. É uma festa linda que iremos comemorar para o Senhor. Irmão Aldo, prepare desde já os nossos corações, nosso espírito, nossa alma, nossa voz, aqueles que cantam, que tocam, que regem, e os pastores também, para falarem bastante do Senhor e animar a fé do povo, levantar o ânimo dos teus filhos, para que eles possam ser mais animados, mais fervorosos, mais fiéis, que confiam mesmo no Senhor e na Santa Avó Rosa. Ajude-nos, irmão Aldo, a levar a Tua palavra, o Teu ministério e mostrar ao mundo quem é o Senhor com força, com coragem. Agora também, irmão Aldo, te peço, mais materialmente falando, olhe por esses irmãos que colocaram os seus pedidos nesta caixa de oração. Conceda a eles a bênção, a graça, a proteção, a cura e tudo o que eles precisarem. Porque os seus pedidos estão aqui porque tem um motivo, irmão Aldo. O Senhor conhece quais são. Dê a eles aquilo que procuram, que precisam, se for de justiça e houver mérito nesses corações. Agora te peço, irmão Aldo, abençoe os irmãos que estão aqui, os ouvintes, aqueles irmãos que estão assistindo pela internet. Visite estes lares, esses corações e o que aqui estão. Despeça-os com a Tua paz, a Tua bênção, enviando um anjo e santo para estarem com eles, até chegar bem no seu lar e lá com a companhia do Senhor e da Santa Avó, de Nossa Mãe Maria Santíssima, permaneçam bem, que possam retornar amanhã para mais uma reunião apostólica, com a bênção e a graça dos céus. Por tudo, nosso muito obrigado ao Senhor, a nossa Santa Avó Rosa, a nossa Mãe Maria Santíssima, a Jesus, nosso Mestre, a Deus o Pai, ao Divino Espírito Santo, para todos sempre. Amém.